Boa tarde, turminha do quarto ano. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar história, tá certo? Lembrando a vocês, amanhã não haverá aula, por isso nós estamos hoje estudando história. Logo em seguida, eu vou passar uma atividadezinha bem pouca de gramática para vocês, tá bom? Então, nós hoje vamos falar sobre os governos gerais. Lembrando que na aula passada, antes da revisão, nós estudamos sobre as capitanias hereditárias. Lembram? As capitanias hereditárias é aquelas que passam de pai para filho, onde o rei de Portugal, ele separou 15 lotes para 12 homens. Estão lembrado aí? Espero que se lembrem, tá? Que hoje nós iremos falar sobre os governos gerais. Quais foram as mudanças que aconteceram depois que as capitanias hereditárias, elas fracassaram? Lembra que a gente falou que as capitanias hereditárias, elas fracassaram, só duas que prosperaram. Então, porque elas fracassaram, o rei de Portugal, ele mudou o nome para governo geral. Governo geral. Por causa do fracasso das capitanias hereditárias, não é isso? Na sua página aí do livro de História 41, vai falar sobre o governo geral. Então, o rei de Portugal passou a instalar o governo geral em 1549, tá? Que aconteceu porque o rei não poderia tomar as terras doadas. Ele não doou as terras, ele não poderia mais tomar. Então, aí ele iniciou a implantação do governo geral para poder ainda ser líder dessa. Como o rei de Portugal, ele não poderia ser o governador geral, né? Fazer parte do governo geral, ele nomeou uma pessoa para poder fazer esse papel. E quem fosse nomeado o governador geral, ele iria exercer o mesmo papel que o rei, tá certo? Sendo o maior a máxima autoridade da colônia. Então, assim o governo geral foi liberado e instalado. E o primeiro lugar que ele foi instalado foi na Bahia. E na Bahia foi a primeira capital que foi constituída foi Salvador, tá certo? Então passou a ser a primeira capital do Brasil. A primeira capital do Brasil que foi criada foi Salvador, na Bahia, tá certo? Então, justamente com o governador geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia o ouvidor-mor. O ouvidor-mor, ele era o responsável pela ordem e pela justiça, tá certo? E tinha também o provedor-mor, que era responsável pelo dinheiro, era como se fosse um secretário, né, o tesoureiro. E o capitão-mor, ele era responsável pela guarda e defesa dos territórios, tá certo? Então, todos que vinham na colônia deveriam colaborar com o governo geral nos 4 principais objetivos. Tá aí no seu livro. Defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas e suas resistências, manter o processo de ocupação, contribuir para a exploração das riquezas das colônias. Tá certo? Então, esses eram os deveres das pessoas que iam para esses territórios, tá? Quem foi o primeiro governador geral que foi constituído pelo rei de Portugal? O primeiro foi Tomé de Sousa. Tá aí no seu livro a foto dele. Tomé de Sousa foi o primeiro governador geral. Chegou à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros, padeiros, farmacêuticos e médicos. Também vieram com ele 6 padres jesuítas, sob a direção do padre Manuel de Nóbrega, que deram início aos processos de catequeses dos indígenas e de educação no Brasil. Além disso, Tomé de Sousa trouxe 400 degredados, homens que haviam cometido algum crime e tinham de cumprir o desterro, ou seja, condenados a viver
fora de Portugal. O governo português, então, mandou-os para viverem na colônia. Entre as principais realizações de Tomé de Souza estão a fundação de Salvador, como eu falei, que foi a primeira capital do Brasil, e o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o início da criação do gado. Tomé de Souza, ele deu, né, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, ele começou a espalhar a cana-de-açúcar pelos territórios e deu início à criação do gado, tá? O segundo governador geral foi Duarte da Costa. Ele assumiu o poder em 1553, tá? Ele substituiu Tomé de Souza, o Duarte da Costa. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que fundou, junto com Manuel de Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Começava a história da educação brasileira nessa época. Duarte da Costa perdeu o cargo de governador-geral por dois motivos. Primeiro, não fez um bom governo. E segundo, seu filho criou sérios problemas na colônia. Tá certo? Então, vejam aí, ó, passando de um para o outro. É como se fosse os presidentes, né, do Brasil. Não há os presidentes do Brasil hoje, então sempre tem uma eleição e anos, passa um período de anos e aí muda o presidente. Então, nessa época do governo geral se chamava governador geral, tá? Então, o terceiro governador geral foi em 1558, Mendes Sá foi nomeado o novo governador geral. Tá aí na sua página 42 do livro, tá? Ele conseguiu resolver os problemas deixados pelo Duarte da Costa, com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. Combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia. Após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro hoje, tá? Durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degredados. Assim, Portugal ficava livre de seus criminosos. Degredados significa os criminosos que assaltavam, que roubavam, e entre outros. Também nessa época, intensificaram-se os combates aos indígenas. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravo. Essas capturas eram realizadas por meio de expedições ao interior do Brasil, às entradas e bandeiras. A diferença entre essas expedições é que as entradas eram organizadas pelo governo português e, por esse motivo, respeitava o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras, organizadas por particulares, não respeitavam o tratado. Então, quer dizer o quê? Que as entradas eram do governo, tipo, era um combate que o governo fazia, então eles respeitavam as leis, tá? Para poder capturar esses indígenas, eles respeitavam a lei, e as bandeiras eram particulares, tá? Eram como se fosse uma investigação particular, e aí eles não respeitavam os governos, tá certo? Então, foram as bandeiras de São Paulo que encontraram a riqueza do Brasil, o ouro. Então, foram as bandeiras, as tropas particulares que encontraram ouro no Brasil, tá certo? Então, temos aí a atividade para fazer da página 42, da página 43, tá certo? Deixa eu ver se tem mais. Não, só 42 e 43. Logo em seguida, eu vou passar uma atividade de gramática para vocês, tá bom? Então, só relembrando, governo geral é o que substituiu as capitanias hereditárias. O governo geral passou por 3 mãos, né? Porque
foram nomeando as pessoas, essas pessoas sempre de grandes recursos e com grandes conhecimentos, sempre trazendo benefícios para o Brasil, tentando trazer riquezas, né? Ganhar dinheiro, fazer comércios, fazer povoados, colonizar, que quer dizer o que? Colonizar, povoar, trazer gentes para o Brasil. Então, por isso, eles traziam as pessoas de Portugal para poder tentar fazer uma nova vida aqui no Brasil. Criou as culturas de cana-de-açúcar, a criação de gado, tá certo, para o Brasil. E esse governo geral, ele veio para tentar substituir as capitanias hereditárias, que não deu certo. E o governo geral deu certo, tá certo? E até hoje ele existe, só que de uma forma diferente, que com o avanço do tempo foi tomando outros nomes, que hoje nós ainda temos chamado de governo, mas antigamente era chamado de governo geral, que acho que seria uma forma mais democrática, mas hoje, né, isso, nós temos o direito de votar. Antes não. Vinha a lei do rei de Portugal e tinha que ser essa lei, pronto. Os povos não tinham direito de votação. E é com o avanço dos anos aí que houve, né, o direito da votação. Mas isso é tema para outra aula, tá bom? Qualquer dúvida, me chama aí nos comentários, tá bom? E logo em seguida eu vou passar a atividade de gramática. Boa aula para vocês!